A paz, irmãos. É bom estar aqui. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, Deus nos concede esta oportunidade, este privilégio, de nos reunirmos aqui com os irmãos. Assembleia de Deus Renovação, muito bom. Estamos de passagem aqui e, como já foi dito, sempre que estamos na região, no estado de São Paulo, mesmo que nós estejamos no Rio, que é a nossa hometown, nós aproveitamos aí a oportunidade e tomamos um tempinho para estar aqui com a igreja, com o pastor Paulo, pastora Mirinha, pastor Wallace, pastora Regiane. É muito bom, é sempre bom. E como sempre, estamos acompanhados aqui da nossa digníssima esposa, pastora Cici. Fica de pé aí mais uma vez. Querendo Deus, quarta-feira ela estará ministrando a palavra. Estamos, irmãos, namorando já há 41 anos. 41 anos, no próximo dia 7 de abril. Bem pertinho estaremos completando 41 anos de casados. Tem sido uma bênção, irmãos. Temos experimentado, claro, bons momentos, momentos de desafio, e cada desafio que surge é uma conquista que Deus nos permite levar à frente, adiante, uma conquista que Deus nos capacita a fazer por sua graça, por sua misericórdia. E é sempre bom servir ao Senhor e experimentar sua bondade e a sua misericórdia. Muito bem, eu quero deixar as saudações aqui da nossa igreja, lá na Ultra América, como já foi dito, estado de New Jersey. Os irmãos, quando puderem e quiserem, tomem um tempinho para passar ali, estar conosco, nos visitar, pregar, cantar, louvar ao Senhor e nos ajudar ali a levar adiante o chamado que Deus nos deu. Deus abençoe a todos, no precioso nome de Jesus. Eu quero deixar aqui, claro, meu agradecimento ao pastor Paulo Silas. E mesmo ausentes, chegamos aqui na quinta-feira. Já estivemos juntos aí por 2 dias, e por conta das suas atividades ministeriais, ele está ausente do culto desta noite. Deus abençoe pastor Paulo, pastora Mirinha, todo o ministério. Mais uma vez, obrigado por nos ceder o púlpito. Muito bem, irmãos. Não sei se assentados ou como os irmãos costumam fazer, ou de pé ou assentados. Carta de Paulo aos Filipenses, a partir do versículo 21. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, versículo 12 até o versículo 21. Filipenses 1, 12 ao 21. 12º ao 21º. Os versículos dizem assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram
contribuíram para maior proveito do Evangelho. E não foram coisas boas. Versículo 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra de Deus, mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado, de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como para sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio, a oportunidade, Senhor, que Tu nos concedes esta noite, mais uma vez, de abrirmos a Tua palavra e ministrá-la, Senhor. Ó Deus, Tu conheces os corações dos que aqui se encontram, não apenas aqueles que aqui estão presenciais, Senhor, mas também aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, Senhor. Alcança-os onde estiverem. Tu conheces o mais profundo dos nossos corações. Fala agora conosco através da Tua palavra. Revela a Tua palavra a nós, Senhor, e através dela consola-nos, exorta-nos, Senhor, edifica-nos, se quiseres, disciplina-nos, Senhor, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. E como sempre oramos, Senhor, unge agora os ouvidos e os corações dos que ouvem, bem como os lábios do que fala. Te oramos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. A Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, ela é clara em sentidos que se revelam a nós, que algumas vezes, muitas vezes, não dependem de uma análise mais profunda, mais meticulosa. Há passagens, há textos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que se percebem o sentido
se compreende o sentido apenas quando a abrimos e a lemos. Não há necessidade de que a interpretemos, não há necessidade de que nos aprofundemos nela. Apenas a leitura vai nos revelar, nos deixar ver, algumas vezes e até muitas vezes, o que ela quer nos dizer, o que ela propõe. E vale a pena lembrar, irmãos, que ao ler a palavra de Deus, nós vamos perceber, nós vamos entender de imediato que Deus cuida dos seus, Deus cuida da sua igreja. Eu creio que esta noite, nenhum de nós tem dúvida desta verdade, desta realidade, desta declaração que se percebe, se recebe a partir da leitura do texto bíblico. Deus tem responsabilidade conosco, Deus tem responsabilidade com os seus. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus realiza, não é apenas um ato de criação das suas poderosas mãos, não. Deus não apenas cria, Deus não apenas faz. Melhor do que isto, Deus cuida daquilo que Ele faz. Deus não larga à mercê da sorte, das circunstâncias, quaisquer que sejam as circunstâncias, aquilo que Ele decidiu fazer, aquilo que Ele decidiu realizar. Ao projetar alguma coisa, ao realizar alguma coisa, Deus não está pensando apenas em fazer algo. Sobretudo, acima de tudo, Deus também vai cuidar daquilo que Ele traz à existência, daquilo que Ele faz. E não é diferente, é claro, com a sua igreja, com o seu povo. Não apenas os sonhos, os projetos do seu povo, mas a sua própria igreja. Nós estamos diante de um texto, de uma história, onde nós vamos ver isto, onde nós vamos perceber esta realidade cuidadosa de Deus sobre aquilo que Ele realiza, sobre aquilo que Ele executa, sobre aquilo que Ele faz. Eu costumo dizer, irmãos, quando eu estou ministrando a palavra de Deus, que Deus não é apenas aquele que executa, Deus não é apenas aquele que cria, Deus não é apenas um Deus criador, Ele é também um Deus criativo. Deus tem criatividades acerca do seu povo, acerca da sua igreja. E esta criatividade de Deus se revela no plano divino, nos deixando ver o cuidado que Deus tem conosco, com o seu povo, com os santos, com a sua igreja. Paulo, o apóstolo Paulo, vai redigir esta carta de Paulo aos Filipenses, por volta do ano 60 já da era cristã.
E Paulo, ao fazê-lo, ele vai redigi-la de uma prisão romana. Durante o seu primeiro encarceramento, aprisionamento em Roma. Já que a Bíblia nos ensina que Paulo experimentou duas prisões, esta aqui, da qual ele será liberto, e a segunda, na qual ele vai morrer, vai perecer. Este é o primeiro aprisionamento de Paulo. Paulo está em Roma, e de lá ele vai redigir esta carta para a igreja que ele fundou, a igreja em Filipos da Macedônia, na sua segunda viagem missionária. Há um detalhe, há uma característica no ministério missionário, no ministério apostólico de Paulo, que vai nos revelar, vai nos deixar ver a preocupação que o apóstolo tinha com as igrejas que ele fundava. A Bíblia vai nos declarar isto no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, que Paulo, após fundar uma igreja, ele retornava para confirmar a salvação daqueles irmãos, para confirmar a solidez daquela igreja. Paulo não fundava a igreja e a lançava à sorte, não. Ele confirmava, nos dando demonstração nesta noite de que é plano de Deus, é projeto de Deus, é intenção de Deus, é desejo do coração de Deus, de que eu e você, o seu povo, os santos, os salvos irmãos, a iniciarmos algum projeto, ao levarmos adiante algum sonho que porventura nós tenhamos, que nós não apenas, escutem, iniciemos aquilo que pretendemos começar, nós não apenas comecemos aquilo que desejamos levar adiante, mas que também e sobretudo nós tenhamos atenção, nós nos envolvamos, nós nos preocupemos no sentido, escutem, não apenas de começar, mas também de preservar aquilo que começamos. Porque este é o plano de Deus, este é o pensamento de Deus, este é o coração de Deus. Há um pensamento extraído de uma mensagem que eu preguei em minha igreja há algum tempo e que impactou a igreja, mudou a igreja, mexeu, chacoalhou, sacudiu com a igreja e trouxe mudanças radicais, não apenas na membresia, não apenas no crescimento numérico, bem como também na formação, na moldura do caráter de algumas vidas, bem como também na expansão, no crescimento de planos, de projetos, onde eu me utilizei
do seguinte pensamento: escutem isto, subir na vida, irmãos, é relativamente fácil. O difícil é manter-se lá em cima. Guardem isto esta noite e vejam exemplos em todos os lugares. Vejam exemplo em todos os lados de projetos que foram iniciados e que nunca foram concluídos, nunca foram adiante. Paulo está redigindo esta carta, está escrevendo esta carta no afã de animar a igreja que ele fundou, a igreja em Filipos da Macedônia. E vejam o que o texto vai dizer. Paulo está prisioneiro, Paulo está cativo de Roma. Roma, na verdade, segundo os poucos versículos que lemos, e eu vou saltitar aqui para ganhar tempo, Paulo, na verdade, não tem nenhuma garantia, Paulo não tem nenhuma afirmação de que será livre, de que será liberto. Não há nenhuma declaração na história da formação desta igreja que garanta a Paulo que ele sairá com vida deste encarceramento. O próprio texto, ainda que poucos versículos que acabamos de ler, vão nos deixar ver esta realidade. A Bíblia diz que Paulo tinha expectativas, ele não tinha garantias. Ele diz isto no texto, e esta expectativa de Paulo, de que ele pudesse ser solto, liberto, somava-se, diz o texto, às orações da igreja, para que tanto uma coisa quanto a outra se fundissem, se unissem e, na verdade, se transformassem num potencial divino que resultasse na libertação do apóstolo, como por misericórdia de Deus resultou. Então vejam, irmãos, não é apenas o fato de que eu e você esperamos alguma coisa de Deus. É bíblico ter-se expectativas daquilo que se pretende alcançar de Deus. É bíblico. Deus espera que esta noite, você que aqui está presencialmente, você que nos ouve pelas redes sociais, Deus espera que você esteja desenvolvendo algum tipo de expectativa sobre aquilo que você propõe, sobre aquilo que você crê, sobre aquilo que você espera. Como povo de Deus, nós não podemos viver, irmãos, sem um norte. Nós não podemos viver sem um alvo. Nós não podemos viver sem objetivo. Nós não podemos viver sem expectativas. Eu espero que esta noite você tenha vindo para esta reunião esperando alguma coisa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vejam, somada à expectativa de Paulo, estava também as orações da igreja em Filipos da Macedônia. Paulo pediu as orações nesta carta, para que eles orassem
para que Deus agisse com misericórdia. Esta carta é escrita, irmãos, 10 anos depois da fundação desta igreja. Como eu disse no início, a carta de Paulo aos Filipenses foi escrita no ano 60, já da era cristã. Mas no ano, entre o ano 50 e 51, Paulo vai começar esta igreja. Paulo começa esta igreja. E você vai ver o registro do início da igreja em Filipos da Macedônia, em Atos capítulo 16. É ali que tudo vai começar. Paulo, irmãos, diz a Bíblia, é separado para a obra missionária em Atos capítulo 13, quando durante um tempo de oração e jejum, dentre alguns outros obreiros reunidos naquele dia, a Bíblia diz que o Espírito de Deus falou à igreja, dizendo assim: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Paulo é enviado pela igreja de Antioquia, Antioquia da Psídia, porque a Bíblia nos apresenta duas Antioquias, Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia. Este chamado, a confirmação do chamado de Paulo, dá-se na igreja de Antioquia da Psídia, neste dia, neste tempo de jejum e oração. E ele parte para Filipos da Macedônia. Ele vai em busca de uma confirmação do chamado de Deus. Agora vejam, irmãos, eu quero nesta noite traçar uma analogia. Eu quero nesta noite me valer deste texto bíblico, esta porção da palavra de Deus, e não apenas me reportar, não apenas me referir à obra, à igreja em Filipos da Macedônia, mas quem sabe há um projeto que você tenha em mente, há um projeto que você tenha no coração, e lhes revelar nesta noite, pelo menos, 3 vertentes, pelo menos 3 pilares sobre como um projeto pode ser bem sucedido do ponto de vista divino, como foi a igreja em Filipos da Macedônia. Vejam esta noite como Deus espera que o nosso projeto seja formado, que o nosso projeto seja levado à frente, seja levado adiante. Quais foram, na verdade, as exigências divinas dadas a Paulo pelo Espírito de Deus para que esta igreja aqui fosse fundada, para que esta igreja aqui fosse formada, escutem, e se transformasse, irmãos, na igreja mais missionária das demais encontradas no Novo Testamento. E não apenas isto, de acordo com a Bíblia, com a história bíblica, Filipos da Macedônia, a igreja em Filipos da Macedônia era a menor igreja fundada pelo apóstolo Paulo.
Contudo, escutem, foi a igreja que mais contribuiu com o ministério de Paulo no sentido de preservação e de sustentação da obra missionária naqueles dias. Você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai descobrir Paulo agradecendo a esta igreja por algumas vezes ter feito grandes contribuições, inclusive em períodos de fome naquela região, em períodos de grandes provações naquela região. Esta igreja se manteve fiel ao ministério do apóstolo Paulo e, sobretudo, ao Deus único e verdadeiro, e isto por conta da sua base, isto por conta do seu fundamento. Eu quero crer, irmãos, que Deus tenha projetos aqui para a vida de alguns. Eu gostaria que você, pela graça de Deus, olhasse para quem está mais próximo e reafirmasse isto com graça, dizendo: Deus tem um projeto na tua vida. Diga isto para alguém. Enquanto nós vamos adiante, anime o teu irmão, vai lá, motive o teu irmão, se acolhe o teu irmão. Deus tem um projeto na tua vida. Deus quer te levar adiante. Deus quer te manter de pé. Deus não sonha, não pensa apenas em que você comece, mas em que você chegue ao final, onde Ele planejou, onde Ele projetou. Lembre-se esta noite do que diz o profeta Jeremias no capítulo de número 29 e o versículo de número 11. Vamos lá, porque eu bem sei os pensamentos, olha lá, que penso acerca de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Diga para o teu irmão: Deus tem um final bom para a tua vida. Deus, louvado é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Veja, irmãos, sob que bases, sob que fundamento Paulo vai fundar esta igreja aqui. E vejam se isto, esta noite, pode se aplicar à tua vida, aos teus sonhos, aos teus projetos. Em primeiro lugar, a Bíblia vai nos declarar em Atos capítulo 16, escutem, que a igreja, esta igreja, em Filipos da Macedônia, é resultado de uma visão divina, não humana. O capítulo 16 e o versículo de número 9, em Atos 16, 9, vão nos dizer isto, vai nos dizer isto. Esta igreja nasce a partir de uma visão divina. Não é apenas alguma coisa que Paulo queria, não é apenas alguma coisa que Paulo achava. Escutem, no reino de Deus, na obra de Deus, irmãos, não existe esta história de conjecturar, não existe esta história de que eu acho, de que eu penso. Não, o que existe no reino de Deus é a garantia dada pelo próprio Deus. Louvado é o nome do Senhor. Bendita é a glória de Deus. A Bíblia vai dizer que é Deus quem opera em vós tanto o querer quanto o efetuar. É o coração de Deus.
Esta igreja, irmãos, em primeiro lugar, ela é fruto de uma visão divina. Ela é fruto de uma visão celestial. Não é uma escolha que Paulo fez. Não é uma opção que Paulo tinha. Pelo contrário, você vai tomar a história. Você vai tomar Atos 16. E você vai perceber Paulo 2 vezes tentando, escutem, porque eu vou profetizar sobre a tua vida. Paulo tentando entrar em 2 regiões que a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus vai se levantar e vai se opor a Paulo. Não foram os homens, não foi Roma, não foi Satanás e seus demônios, foi o próprio Espírito de Deus que brecou, que freou, que parou a entrada de Paulo em 2 regiões, porque não era o tempo de Deus e não era o plano de Deus. Deus tem um pensamento a teu respeito nesta noite. Não importa aquilo que parou, não importa aquilo que porventura tenha dado errado. Quem sabe parou, quem sabe deu errado, porque não era o plano de Deus. Espere, porque o melhor de Deus ainda vai se cumprir. Louvado é o nome do Senhor. Veja, irmãos, segundo lugar, eu quero ganhar tempo. Esta igreja, este projeto de Deus na vida de Paulo, como poderia bem ser o projeto de Deus na tua vida esta noite, tem como fundamento, em segundo lugar, a declaração, onde vamos ler, de que a igreja em Filipos da Macedônia é um projeto, escutem, que nasceu da paciência. Não é apenas um projeto que nasceu da visão celestial, não. É um projeto que nasce da paciência. Você sabe esperar. Você pode esperar o que Deus tem para fazer na tua vida. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Paulo tenta ir para Bitínia e tenta ir para outros lugares, e o Espírito de Deus vai impedi-lo. E Paulo simplesmente, irmãos, vai parar, escutem, vai se deter, vai sossegar e vai esperar a direção de Deus. Ao ver o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, você não vai perceber, porque não está no texto, o tempo, quanto tempo Paulo esperou até que a orientação final de Deus chegasse. O texto não vai dizer, demandou paciência. Escute, irmãos, há coisas que Deus ainda está para fazer na minha vida, na tua vida, que vão pedir, requerer, exigir de nós paciência. É a tua paciência esta noite que vai te levar ao lugar da vitória, ao lugar da conquista. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Anima o teu irmão e diz para ele: espera em Deus. Vai lá, espera mais um pouco, vai, espera em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, não somos melhores sucedidos porque somos demasiadamente apressados, e ninguém gosta de esperar. Esperar é difícil, mas Paulo esperou, o que nos leva
para o terceiro fundamento deste projeto de Deus na vida de Paulo, que a Bíblia chama igreja em Filipos da Macedônia. É a primeira igreja, escutem, é a primeira igreja historicamente fundada na Europa. Não é claro a mesma Europa como conhecemos hoje. Mudou bastante a sua geografia, a sua história, a sua topografia. Mas é a primeira igreja evangélica iniciada na Europa. É a igreja em Filipos da Macedônia. Esta igreja tem por característica, em terceiro, irmãos, e último lugar, o fato de que ela é uma igreja que se caracteriza pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai perceber isso ao ler. O Espírito de Deus, depois de um tempo de espera, trouxe confirmação, trouxe aprovação total sobre o chamado de Paulo, trouxe confirmação completa sobre o projeto de Paulo. Entendam isso. Ao perceber, ao verem, irmãos, lá adiante, as dificuldades pelas quais esta igreja passou, você vai entender mais a miúde, mais pormenorizadamente, o cuidado, como eu disse no início, de Deus, por tudo aquilo que Ele nos ajuda a começar. Paulo está preso, e é interessante, irmãos, e eu ganho tempo agora, não se preocupem. É interessante aqui, escutem, que nós vamos perceber nesta história aqui, esta declaração de Paulo, no capítulo 1, versículos 12 ao 21, nós vamos perceber de imediato, escutem, não apenas o modo como Deus vai agir a favor da sua igreja e a favor de Paulo, encarcerado, preso em Roma, possivelmente com os dias contados. Não é apenas o foco que nós devemos ter. Nós precisamos olhar também, escutem, o fato de como Roma celebrou esta prisão de Paulo. E nós precisamos entender de imediato, irmãos, a realidade sobre a qual algumas vezes fugimos dela, nos evadimos, tentamos evitar, e o que é uma realidade bíblica que vai nos dar o conhecimento, vai nos dar a sabedoria, irmãos. Escutem, de que tem alguns que torcem por nós, mas tem outros que torcem contra nós. Diga para quem está ao teu lado: se Deus é por nós, vamos lá, quem será contra nós? Louvado é o nome do Senhor. Roma está torcendo, Roma está batendo palma aqui para o encarceramento de Paulo. Roma está crendo que com a prisão de Paulo, a igreja vai acabar. Diga para quem está ao teu lado: não vai acabar. Podem prender, irmãos, o cabeça do projeto da terra, mas não prendem o cabeça do projeto dos céus. Louvado é o nome do Senhor. É o Sandakash Beregialaka, é o céu que vai prevalecer. É Jesus que vai prevalecer. E aí vejam comigo, Paulo vai dizer, irmãos, que Roma, obrigado,
Obrigado, viu? Cuidado que ele está ungido e você vai cair. Escutem, eu começo a terminar. Escutem o que a Bíblia vai dizer. Roma está festejando. Roma está crendo que com o encarceramento de Paulo, o projeto vai findar. Escute, irmão, eu passei, esperava não passar, mas passei por um momento, um período aflitivo com este Covid infeliz, para não dizer outra coisa. Sei por um momento aflitivo. E pasmem. Alguns achavam que com o afastamento do pastor Gelson, a igreja seria dizimada, acabaria. Só que eles não estavam contando com o pastorado da pastora esposa do pastor Gelson. Foi ela que levou adiante. Porque a mentalidade, sabe, que pensam, se alguma coisa com lá em cima der errado, tudo mais vai dar errado. E quem cuida da igreja é Jesus. Tem cuidado da igreja é Jesus. Quem tem cuidado da tua casa é o Senhor. Tem cuidado da tua família é Deus. Tem cuidado dos teus projetos é Deus. Independente, irmãos, da situação na qual a nação se envolveu, se mergulhou, não. O projeto de Deus, irmãos, vai prevalecer, vai prosseguir. Há 3 coisas aqui que nós precisamos lembrar sobre este aprisionamento de Paulo. Não apenas mais sobre a igreja em Filipos da Macedônia, mas agora particularizando a impossibilidade de Paulo estar presente, de visitar cada igreja fundada, vejam, ou de assistir mais presencialmente, de aconselhar. Guardem isto esta noite. E eu começo a terminar em primeiro lugar. Primeira verdade é que eu e você precisamos saber sobre o aprisionamento de Paulo, a impossibilidade, irmãos, na qual eu e você nos vemos algumas vezes. As limitações, os limites que hora por outra se impõem, se levantam e que nos deixam apáticos. Vejam, Paulo passa por isso. Mas ele vai nos deixar ver, em primeiro lugar, no capítulo 1, no versículo 12, nos lembrando da seguinte declaração. Escutem: como salvo, como santo, como igreja de Cristo, eu e você precisamos, diante dos infortúnios, fazer uma leitura diferente daquela que o mundo faz. Diante de dificuldades, irmãos, como esta que o apóstolo está passando na prisão, sem garantias de sair dali com vida. Vejam, tanto a igreja em Filipos da Macedônia, quanto o próprio apóstolo Paulo, eles farão uma leitura diferente do problema, daquela leitura que o mundo está fazendo. O mundo este representado pela autoridade romana.
Eu não posso, como igreja de Cristo, não se espera que como povo de Deus, eu e você tenhamos diante das circunstâncias mais adversas, venham elas de que fontes vierem, fazer a mesma leitura que o mundo faz. A Bíblia diz, escutem, que como santo, eu e você não andamos por vista, nós andamos por fé. Louvado é o nome do Senhor. Não são as circunstâncias, irmãos, que determinam o meu amanhã. Quem determina o nosso amanhã é o próprio Deus. Louvado é o nome do Senhor. Nós não podemos ter a mesma leitura, o mesmo foco diante dos infortúnios que o mundo tem. Roma esperava que com a prisão de Paulo tudo acabasse, tudo chegasse ao final. Há uma segunda verdade sobre o aprisionamento de Paulo que se caracteriza esta noite nos versículos que lemos. Em segundo lugar, escutem, e isto, irmãos, é profético. Isto é uma garantia dada pela palavra de Deus. O versículo de número 13 vai nos deixar ver o seguinte: aquilo que os inimigos usam para o teu mal, Deus vai usar para o teu bem. Louvado é o nome do Senhor. O que esperam esta noite de mal e de ruim na tua vida não vai acontecer, porque a Bíblia garante que Deus transforma a maldição em bênção. Diga para o teu irmão: as bênçãos de Deus são mais poderosas do que a maldição dos homens. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. E em terceiro lugar, irmãos, sobre o aprisionamento de Paulo, versículo 14 vai nos revelar, escutem, que o encarceramento de Paulo provocou a expansão da igreja, ao contrário daquilo que Roma esperava. Foi, na verdade, irmãos, uma inversão que o Espírito de Deus fez, porque é desta maneira que Deus trabalha. Se você quiser saber, irmãos, a maneira como Deus age, a maneira como Deus trabalha a favor do seu povo, lembre-se disto nesta noite: Deus sempre veio, sempre virá na contramão do mundo e do diabo. Aquilo que o mundo diz sobre a igreja, Deus diz ao contrário do mundo. Aquilo que o diabo declara sobre a igreja, Deus declara contra tudo o que o diabo falou. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Louvado é o nome do Senhor. Deus veio na contramão. Roma esperava a morte de Paulo e Paulo foi liberto. Roma esperava a destruição da igreja e a igreja, irmãos, ganhou mais força. O texto diz, e nós lemos, que os irmãos, escutem, com o aprisionamento de Paulo, ao invés de se abaixarem, de se abaterem, de se entristecerem, o texto diz que eles tomaram ânimo, eles se animaram e foram adiante, pregando a palavra e expandindo o projeto de Deus a
até o dia que Paulo foi liberto. Deus te abençoe esta noite. Eu quero esta noite te animar a ir em frente, a ir adiante, a não parar, sabedora de que aquilo que Deus começou, a boa obra que Deus começou, Ele vai aperfeiçoá-la até o dia final. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Celebra a Deus, vai. Celebra a Deus por um minuto. Anima o teu irmão, diga: irmão, se anime, vai lá. Se anime como o apóstolo Paulo, mesmo em meio à cadeia, à prisão, se anime. Deus está agindo, Deus está trabalhando. Louvado é o nome do Senhor. Eu gostaria de orar por você. O grupo canta, pode, pastor, o grupo com a pastora Soraya, podem mais um hino, grupo, pode ali, a pastora com um back vocal, lindo, lindo, lindo. Eu quero orar por você. Quero oferecer oportunidade a você, esta noite, de quem sabe, se ainda não fez, entregar sua vida para Jesus. Você que esta noite nos visita, está conosco, e ainda não conhece Jesus de perto, experiência viva de salvação, eu gostaria de orar por você. Saia do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero apertar tua mão, quero impor as mãos sobre você e te abençoar. Quem sabe você esta noite que se distanciou dos caminhos do Senhor, e que esta noite queira retornar para a casa do Pai, vem aqui agora à frente, em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, você que tem um projeto em andamento, você que espera ver o teu projeto florescer, despontar, você tem planos, você entende que Deus está te dando um sonho, uma visão. Arranca do teu lugar agora, venha, saia do teu lugar, em nome de Jesus. Traga alguém com você. Veja, não importa a dificuldade que você esteja vivendo, atravessando, como o apóstolo Paulo, não importa, Deus é capaz de agir a teu favor, mesmo contra todas as circunstâncias, mesmo contra todos os outros impedimentos que porventura possam se levantar. Vamos louvar ao Senhor. Louvado é o nome do Senhor.